Fisiologia muscular. O que causa a hipertrofia? Vamos mergulhar na primeira fisiologia normal de células musculares. E depois que entendemos a fisiologia normal das células musculares, será muito mais fácil falarmos sobre, talvez, o que estamos fazendo com o BFR e muitas das hipóteses do que, como realmente isso está evoluindo, o BFR e o que poderemos ver daqui para frente. Então, o que normalmente causa um aumento na hipertrofia, existem 5 coisas principais, 5 categorias principais. O primeiro é algum tipo de estresse tensional, dano muscular resultando em células satélites. O segundo é o acúmulo de metabólitos. O terceiro é o inchaço das células musculares. O quarto é o recrutamento de fibras musculares. E o quinto são os hormônios pós-exercício. E não é apenas uma destas coisas. É uma mistura de todos 5. E há muitas outras coisas envolvidas. Isso é apenas muito simplificado para torná-lo um pouco mais fácil para entender. Portanto, nunca será uma coisa preto em branco. Sabemos que se estressarmos o músculo, podemos fazer com que ele se adapte e fique maior e mais forte. Mas para crescer, o músculo sempre temos que aplicar algum tipo de estímulo submáximo. Ou seja, se nosso paciente for capaz de fazer vamos chamar de agachamento com peso corporal 10 vezes, agora, essa é a demanda. Eles vão recrutar seus músculos, eles vão recrutar seus adutores, eles vão recrutar seus quadríceps, eles vão recrutar seus músculos para fazer isso. Haverá algum tipo de dano subsequente e eles vão se recuperar. E então, eles terão um aumento de força em tamanho, desde que continuemos semanas fazendo isso. Mas, eventualmente, um tempo depois, fazendo o mesmo tipo de estímulo, 10 agachamentos com peso corporal, isso não vai ter mais efeito. Isso já não vai ser tão exigente. Portanto, a única maneira de continuarmos é se continuarmos aumentando a demanda, variando os estímulos. Isso é muito importante para a reabilitação. Precisamos continuar progredindo nossos pacientes. Com o passar do tempo, não podemos ficar presos no mesmo processo. 10 agachamentos, 10 séries, 10 isso, 10 aquilo. Então, tradicionalmente, vamos falar apenas sobre hipertrofia e força. Tradicionalmente, a hipertrofia leva de 12 a 16 semanas e com cargas que devem ser de 60% a 80% da resistência máxima. Por outro lado, se quisermos ir um pouco mais rápido, 3, 8 semanas, precisamos levantar cargas ainda mais pesadas e tenho certeza que a maioria de nós na clínica não será capaz de fazer isso com os pacientes. Provável que 60% será o limite máximo e sofrendo com a maioria desses pacientes, se conseguimos esse nível. Agora, sabemos que a hipertrofia pode realmente acontecer com qualquer carga, desde que esteja levando a falha mecânica. Isso aumenta o dano muscular como resultado. Então, sabemos que vamos mudar brevemente agora para o BFR. Inchaço celular. Esse é apenas um slide geral falando sobre o aumento celular e a fadiga induzida pelos metabólitos do cell swelling, ou inchaço celular. Quero mostrar a vocês, e espero que vocês estejam todos capazes de me ver agora. Então, o que eu tenho aqui é um manguito. E eu vou colocar isso no meu braço, enquanto apresento pelos próximos 5 minutos para dar a vocês uma ideia do que é o BFR. Tá aqui, esse é o BFR. Quando colocamos esses manguitos em qualquer cliente, cuidado com a forma que você está usando. Eles precisam estar o mais próximo possível.
Exemplo, eu quero trabalhar meus extensores dos dedos só porque meus músculos-alvo são meus extensores dos dedos, eu não vou colocar o manguito no meu pulso. Sempre vai ser o mais próximo possível, porque é o mesmo suprimento de sangue. Estou limitando o suprimento de sangue proximal. Há muito mais tecido mole e queremos ser o mais proximal possível. Vou colocar isso no meu braço, como vocês estão vendo, ele está medindo a minha IOP. Vou imprimir isso até o que é chamado 100% da IOP. Ele está achando agora, vou ficar calado. Ele achou e agora ele vai jogar numa porcentagem para braço. Nós vamos ver quais são essas porcentagens e vai ficar restringido, não é ocluído. Eu tenho que tirar, que senão ele esvazia, ok? Então, o que é chamado, ele achou o EOP, do qual falaremos, e basicamente vou ensinar tudo isso, e aí ele bomba de volta até o ponto que ele achou que está essa restrição, a porcentagem da restrição que eu pedi. Mais uma vez, eu vou mostrar a vocês meus braços depois de cerca de 5 minutos, enquanto eu falo sobre o auto-inchaço. Aqui nessa demonstração, era quando a gente eles não eram automáticos, os manguitos, e ele tinha esse controle pneumático. Porque quando eu começo a fazer força e o inchaço começa a acontecer, a pressão aqui muda. Esses manguitos, eles dão uma esvaziada para manter a mesma pressão. Aqui, então, eu vou começar a falar do inchaço celular. Em A, eu tenho um fluxo arterial entrando e venoso, e o retorno venoso saindo sem nenhuma restrição. Isso vai ser um olhar para aquele pequeno círculo verde lá embaixo. Isso vai ser uma fibra muscular. Então, vamos apenas dizer que é o tamanho de uma fibra muscular. É apenas o seu tamanho normal. Nada está realmente funcionando. B é o que está acontecendo, começando a acontecer agora do meu lado aqui esquerdo. Então, eu coloquei esse manguito e eu achei minha OP e agora estou com restrição aqui. Não estou incluindo o fluxo sanguíneo. É por isso que você olha para aquela seta descendo, o fluxo arterial entrando, você tem uma entrada menor de fluxo arterial, mas ainda está lá, está entrando. Então, ainda tem o fluxo sanguíneo do meu sistema indo para o meu braço, porque, como dissemos, as artérias são mais profundas que as veias. E o meu retorno venoso, teoricamente, está quase obstruído. Mas não é obstruído. Quanto mais tempo eu ficar aqui, enquanto eu falo, o que vai acontecer é que mais e mais fluidos irão para o meu braço, a quantidade de fluido vai aumentar. Eventualmente, isso causará um aumento nos gradientes de pressão osmótica. E agora, veremos que à medida que mais e mais fluido se acumula, acabará empurrando muito desse volume para dentro da própria célula muscular. E isso vai fazer com que as fibras e células musculares realmente incham. De acordo com a teoria, existem esses sensores intrínsecos em cada fibra muscular e célula muscular, quando elas realmente incham, o que leva a muitas cascatas de sinalização anabólica, como parte de um metabolismo que constrói músculos. Então, quando as células incham, temos um aumento no metabolismo anabólico. E também estamos começando a ver que temos uma diminuição em muito metabolismo catabólico. E isso é o que acontece normalmente quando exercitamos com alta intensidade. E tenho certeza que você já usou pesos pesados e que você já exercitou com eles. Você sente essa bomba. Você
olha no espelho e diz: ó, como eu estou forte. Esse é um efeito normal do aumento que estamos fazendo. Quando as células incham, temos um aumento no metabolismo anabólico e também estamos começando a ver que temos uma diminuição do metabolismo catabólico, como eu havia dito. Homeostase. Falaremos primeiro sobre mTOR. O mTOR é um complexo que ativa a síntese de proteína no músculo esquelético. Quando as demandas nutricionais são atendidas, apenas esse efeito de aumento celular vai ativar coisas anabólicas e uma delas é o mTOR. Então, o mTOR significa que vamos aumentar a síntese de proteínas muscular. Ao mesmo tempo, também estamos observando um metabolismo catabólico. A miostatina faz parte do regulador negativo da síntese de proteína muscular esquelética. Portanto, faz parte da família dos tecidos cicatricial, TGF-beta. TGF-beta pode ser inibido por exercícios de alta intensidade, pela ingestão de proteínas e pela liberação de lactato, que é basicamente um botão liga, desliga. Então, nossos corpos estão sempre passando por algum tipo de homeostase, certo? Esse é apenas o objetivo da natureza, apenas tentar manter o equilíbrio. Então, pense nisso como um botão liga-desliga, onde a miostatina sobe, o mTOR vai baixar. Quando o mTOR sobe, a miostatina diminui. Apenas um metabolismo simples. Portanto, nosso objetivo com os nossos pacientes, se quisermos diminuir a atrofia que eles estão sofrendo, queremos aumentar em certo ponto do nosso tratamento o mTOR. Queremos diminuir nesse ponto a miostatina. Se a gente quer aumentar o tamanho do músculo, em alguns momentos, principalmente quando ele estiver com a gente trabalhando, a gente quer estimular o mTOR. Os primeiros estudos sobre o inchaço celular foi no início dos anos 2012. Eles analisaram LCAs. Esse é um estudo de Takahara, de 2012. Esse foi um estudo de ligamento cruzado anterior. Então, todos nós sabemos que, para o LCA, no pós-operatório, por muitas razões, temos atrofia. O que veremos é um grupo controle e um grupo vermelho. Assim, em 14 dias, o extensor do joelho perdeu cerca de 20% do tamanho, o que é bem tradicional. Os flexores perderam cerca de 11% do tamanho. A coxa, uma perca total de 14,5%. Esse grupo, BFR, fez basicamente o que estou fazendo agora. Então, eles fizeram o que é chamado de protocolo de crescimento celular. Então, eles colocaram o manguito em seu membro, eles fizeram BFR e bombaram uma pressão alta, deixaram e fizeram deflações cíclicas. Estou falando agora há cerca de 3, 4 minutos com isso ligado. Vou deixá-lo ligado por 5 minutos. Então, eles esvaziam por 3 minutos. E eles inflam novamente por 5 minutos. Esvaziam-se por 3 minutos e uma rodada de 5 vezes disso. Isso leva algum tempo. E eles fizeram isso 2 vezes no dia, de forma passiva, nas pessoas. Então, as pessoas, os pacientes, apenas deitados, como eu estou fazendo, só que eu não estou deitado e não estou fazendo as deflações. Eles estão basicamente fazendo passivamente. É apenas isso nessas 2 vezes por 11 dias. Eles construíram isso do dia 3 ao dia 14. E eles conseguiram mitigar quanta perda muscular. Então, no grupo experimental, nós olhamos para o quadríceps, eles perderam tamanho muscular. Isso vai acontecer, mas eles perderam apenas 9% do quadríceps. Eles perderam apenas 9% sobre os flexores e perderam apenas 6% da coxa. Isso é incrível. Este não é um componente ativo. Estamos apenas mitigando
quanto tamanho realmente perdemos apenas fazendo um protocolo como este completamente passivo. Agora, algo que quero trazer é que esse fenômeno de aumento celular reduz a perda muscular, mas não causa aumento de hipertrofia e força muscular de forma isolada. Precisamos adicionar treinamento de resistência ativa, o que vamos abordar. Então, agora não estou construindo muitos metabólicos. Não estou acumulando muitos subprodutos de realmente passar por algum tipo de treinamento de resistência, porque não estou levantando nada. Portanto, esse é um grande componente do BFR, adicionando o componente ativo. Mas o que é legal é apenas passivamente o aumento celular por si só, que vimos aqui. Apenas fazendo com que as fibras musculares incha e se expanda o corpo. Isso faz com que a fibra muscular fique bem maior. Precisa aumentar o metabolismo anabólico. É um sinal para o corpo aumentar o metabolismo. Isso é um sinal para o corpo aumentar o metabolismo anabólico. Somos capazes de diminuir o quanto realmente perdemos em termos de não sustentação de peso, o que é muito legal quando a gente está fazendo um inchaço celular em quem não pode sair da cama. Esta é uma amostra das pernas de um colega. Ele fez o protocolo de caminhada. Andou 15 minutos. A cor muda, as veias estão aí. Tudo isso é parte normal do BFR. E é por isso que eu recomendo para aqueles que estão interessados em realmente fazer um curso que há muitas coisas que você nunca viu antes e você deve experimentar em você. Então, quando seus pacientes começam a surfar nisso, oh, meu Deus, meus membros começam a ficar grandes, minhas mãos ficam um pouco dormentes, coisas assim, minha cor muda, ai, tá incomodando, tá apertando. Você vai ter que administrar, e isso é normal. Consiga monitorar esses pacientes, mas dizendo que isso é normal. Tente trazer ele para calma. Eles vão se sentir melhor. Você pode prepará-los antes mesmo de fazer, dizendo o que esperar. Dessa forma, eles não ficam tão assustados e, sem dúvida, essas coisas acontecerão. Com o uso do BFR. Com o Katsu, isso não acontece. Mas tenho certeza que nessa foto você pode ver a descoloração na segunda, entre o deltoide na parte superior e o ombro. E o restante do braço. Mais uma vez, o sangue venoso está se acumulando no membro, mas ainda tem passagem. Se você não sabia que isso é normal, você é seu paciente. De repente, você está fazendo isso com um paciente. Você fica tipo, uau, ó, bem, isso é assustador. Então, você está assustando o paciente. Então, agora eles estão com medo de não querer mais fazer isso novamente. Tudo isso são partes muito normais do BFR. E, portanto, experimente você mesmo, como eu já falei, fazendo isso parte de seu treinamento, permitindo que você fique mais confiante ao aplicar em alguém. Eu vou mostrar a vocês o meu braço. Já passei cerca de 5 minutos, eu acredito, não sei, ou mais. Então, apenas aqui espero que vocês possam ver isso. Você verá a descoloração entre a parte inferior do meu braço e parecerá um pouco mais fácil quando o manguito sair e a parte superior. E aí, novamente, isso ocorre apenas porque temos um aumento no volume plasmático que, novamente, estamos empurrando o possível e muito disso é empurrado para os nossos músculos. E assim, quando você se exercita, você faz mais bomba muscular. Não é como se o seu membro estivesse grande para sempre. Muito disso é empurrado para dentro da própria célula muscular e fica lá por um bom tempo, por algumas horas. E tenho certeza que você já se exercitou antes de sentir e sentiu essa bomba que eu não existiu em mim, mas você viu a diferença de cor.
Então, vamos novamente. Tudo o que foi feito foi dar artificialmente ao meu braço a mesma sensação de como se eu tivesse feito exercício intenso. Eu não fiz nenhum exercício. Isso é o self-swelling. Ajuda muito na cascata metabólica que eu falei aqui. Fadiga induzida por metabólitos. Temos um pequeno gráfico e para que isso possa ficar bem explicado. Digamos que eu esteja com o manguito no braço esquerdo, como eu fiz. Vou dizer que tem um halter de 5 quilos. Vou começar a flexionar com essa mão e o halter. Esse é o exemplo no slide. Temos fluxos sanguíneos arteriais entrando. Em A, eu não estou com manguito. E temos o fluxo venoso totalmente subindo, o fluxo normal. Esse é um exercício normal de fluxo livre. Mas o que vemos é que aquelas estrelinhas que você vê no slide, vamos chamar de metabólitos, toneladas de metabólitos se acumulam com metabolismo muscular. Vamos apenas dizer brevemente que esses são todos os subprodutos do metabolismo muscular. Eles aumentam porque estou passando por algum tipo de treinamento de resistência. Estou passando por esse metabolismo, mas, como não estou com manguito, eles podem ser liberados. Eles apenas saem com o fluxo venoso. Então, nada realmente acontece. Cada um desses pequenos ciclos, vamos chamar de fibra muscular, e vamos dizer que todas essas fibras são musculares do tipo 1, então vamos ver como elas estão todas conectadas a esse hexágono. Esse hexágono que vamos dizer como uma unidade motora. Então, vamos dizer que é uma unidade motora do tipo composta por muitas fibras musculares diferentes, que são todas do tipo 1. Portanto, a quantidade de energia, a vasta força que eles geram por fibra muscular, não é tanto como do tipo 2. No entanto, eles são capazes de passar por um metabolismo aeróbico por muito mais tempo e não são fadigados. Não são tão fadigados quanto as fibras musculares do tipo 2. B é o braço com cuff, que era esse aqui. Temos um fluxo entrando. Essa é a minha artéria. O fluxo arterial é restrito e não é ocluído. Ele entra. Novamente, é apenas restrito, não ocluído. Então, eu tenho uma restrição de sangue entrando, mas ainda tem algo entrando. Mas, muito pouca restrição. Mas agora o retorno venoso sai muito mais restrito. O que acontece é que, enquanto continuo com o manguito, eu vou continuar fazendo o meu bíceps, a rosca bíceps. Enquanto continua exercitando os metabólitos que estou formando da minha contração muscular, eles vão acabar se acumulando, porque eles não são capazes de sair da mesma forma do meu sistema, do meu braço. Então, você vai olhar para todas aquelas estrelinhas, a parte de cima do B, elas não podem ir a muitos lugares. Elas estão ficando presas. Elas estão crescendo à medida que avançamos. Agora, o que acontece é que eu continuo levantando o peso, flexionando, e aquelas fibras musculares não detectáveis do tipo 1, naquela unidade motora que vemos agora, ficam pretas. Então, basicamente, estamos passando, caramba, isso está ficando difícil e não sou mais capaz de liberar esses metabólitos. A quantidade de oxigênio disponível em meu membro está ficando cada vez menor, porque eu estou restringindo a quantidade de oxigênio novo que pode entrar. Esse membro está ficando cada vez mais hipóxico, está ficando muito maior e o metabolismo aumentando. Você vai usar mais dessas fibras musculares tipo 1. Eventualmente, o seu corpo recruta as fibras musculares tipo 2, para que você continue flexionando e levantando o peso, porque você tem uma certa demanda que é preciso cumprir. Você precisa recrutar mais fibras musculares para continuar fazendo o bíceps rosca.
Nosso corpo pode sentir estímulos estressantes, ambientes estressantes em nosso exercício real. Então, eles dizem ao nosso cérebro: ei, cérebro, precisamos trazer mais unidades motoras para esta festa. Agora, enquanto eu continuo me exercitando, ainda estou fazendo flexão de bíceps e usando o BFR. Continuo me exercitando. Vamos ver agora, com o passar do tempo, a quantidade de hipóxia no membro aumenta. À medida que menos oxigênio, que há menos oxigênio, há mais e mais metabólitos se acumulando. Eventualmente, eu até sobrecarrego a próxima unidade motora e toda a seção superior está preta. Então, eu saturo completamente todas elas. A demanda continua a mesma, mas para atender esta demanda, preciso trazer mais unidades motoras ainda. Meu corpo vai chamar meu cérebro e vai chamar mais unidades motoras do tipo 2. Normalmente, não temos fibras musculares do tipo 2, a menos que você esteja levantando muito peso. Estamos trabalhando muito e muito rápido ficaremos em um estado fadigado. Portanto, somos capazes de recrutar essas fibras motores do tipo 2 e as fibras musculares do tipo 2 associadas, levantando algo apenas como 2 quilos, eventualmente usando o BFR, à medida que fadigamos todo o sistema, todo o resto. Então, vamos para o D, que é o D. Já cansei tudo que eu tinha. Possivelmente tenha possivelmente já não tem muito músculo para recrutar. As fibras 1 esgotaram e ficando somente as fibras 2 e cansadas. E isso é essencialmente o BFR em poucas palavras. Então, fomos capazes de ativar todos os músculos diferentes que podemos por causa do ambiente hipóxico que induzimos artificialmente com o manguito e somos capazes de tocar em unidades motoras do tipo 2, que tradicionalmente não participariam.